É muito interessante, porque quando a gente toca nesse ponto teologia, essa ideia de que os preconceitos surgem muita resistência, provocam resistência, e aí isso abre espaço para esse ponto, de quem tem um ensinamento falso ou corrompido possa ganhar espaço e vez e voz. Então, sim, existe uma teologia que destrói. Sim, existe um tipo de teologia que produz os piores frutos. E essa teologia tem nome, a teologia liberal. Ela foi a causa, por exemplo, na Europa, de dezenas e centenas de igrejas terem fechadas. Então, e nesse tipo de teologia, existe sempre uma desconfiança, sabe? Se desconfia de Deus, se desconfia da graça, se desconfia da ressurreição, mas não se desconfia de si mesmo. E às vezes, quando se desconfia de si mesmo, essa desconfiança é tão superficial, porque nada vira mais sagrado para esse grupo de teologia do que a minha liberdade. Então, em vez de ser as escrituras a nossa regra de fé, na realidade é a minha razão, na realidade são as minhas percepções que têm a capacidade de avaliar o que é santo e o que não é santo. Então, não é mais eu não estou sendo tratado por Deus pela Bíblia. Na realidade é a minha razão que no auge da minha sabedoria consegue discernir o melhor para mim e o que não é melhor para mim. E essa teologia, ela vai sempre fazendo acréscimos, ela vai acrescentar coisas na Bíblia que nunca tive. Eu estava pensando recentemente, quantos versículos, por exemplo, a gente tem sobre liberdade na Bíblia? E aí eu fui procurando e eu vi que são poucos versículos. Porque na teologia cristã, a gente, por exemplo, não tem uma teologia, uma doutrina da liberdade. E é muito interessante porque para o cristianismo a gente tem um substituto que é muito mais efetivo, que é a unidade. Então, por que eu estou falando isso? Porque em vez de eu tratar o tema das desigualdades, diversidades a partir da Bíblia, né? Porque quando a Bíblia fala de reconciliação para o propósito de Jesus Cristo, que ele desfez a inimizade entre gentios, judeus. A pergunta é, como que gente tão diferente consegue viver junto? Então, estou usando esse tópico da teologia para ilustrar a nossa questão. Então, a Bíblia fala que existe um antídoto produzido por Jesus Cristo, operado pelo Espírito Santo, que é a unidade construída pelo sacrifício da cruz. Ou seja, Deus fez a unidade liga. Então, a teologia que a gente deve evitar é aquela que simplesmente descarta o que a Bíblia diz. Não, eu não quero isso. Eu não quero essa resposta que a Bíblia dá. Então, eu vou olhar para a sociedade agora e eu vou dar a resposta que eu acho mais interessante. Então, eu começo a criar uma teologia das liberdades, uma teologia da raça negra, uma teologia dos LGBT, uma teologia dos índios, uma teologia... Então, a gente começa a seccionar a teologia até o último. Então, uma teologia dos animais. Então, uma teologia cada vez mais fragmentada. O problema é que a Bíblia não trabalha assim. Então, isso surge simplesmente com um sentimento de rejeição. Não, o que está na Bíblia está incompleto. E eu acho que eu tenho capacidade de completar. E nesse exercício de presunção surge essa teologia liberal, sempre desconfiando da Bíblia e sempre confiando na sua razão própria, sempre desconfiando do Evangelho de Cristo e sempre confiando na sua própria justiça, na sua própria sabedoria. Essa teologia que confia em si mesma sempre foi veneno.